Fernando Diniz não gostou da atitude da diretoria do Vasco da Gama. Eu vou falar com você aqui neste Boa Noite Gigante sobre o que aconteceu, mas tem problema dentro do nosso Cruz Maltino, tá? Ryan, jogador importante para o técnico, liberado para amistoso da seleção brasileira sub-20. Além disso, também tem problema com Felipe Coutinho, tá? O Monte Rei do México está de olho no jogador. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Falar também sobre o treino que aconteceu hoje, nesta manhã de quarta-feira, no CT Moacir Barbosa. Novidades importantes. A base esteve presente nesse treino dentro do CT. Tem também, tá? Olha, meu amigo, algo revoltante acontecendo. Pois lá no rival, no Botafogo, tem um profissional que é vascaíno, que trabalhava no Vasco, mas foi botado para sair correndo daqui quando a atual diretoria chegou. Vou falar sobre isso também com vocês. Você aí, amigo vascaíno, terá pela frente, tá? Boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando sempre aqui por volta de 8 horas da noite, com as últimas informações do nosso Vasco da Gama para fechar o seu dia. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que é um torcedor do Vasco, você que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama e gosta de sempre estar muito bem informado sobre as informações do nosso Vascão, não deixe de, nesse momento, se inscrever no canal. Estou aqui no objetivo de chegar aos 153 mil inscritos e conto com você para que isso aconteça. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, venha fazer parte da nossa família e ajudar o crescimento do nosso trabalho. Conto muito aí com você, hein, vascaíno? Vê se não vai decepcionar aqui o canal do Gigante Vasco. Show de bola? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, rapidamente falando sobre essa situação envolvendo um profissional que trabalhou no Vasco da Gama, é um torcedor do Vasco da Gama, mas foi dispensado assim que tivemos a chegada, né, da atual diretoria. Eu falo de um profissional chamado Marcelo Azalim, tá? Um designer que foi o grande responsável por revolucionar a marca Vasco da Gama no mercado, né? A gente viu recentemente, a partir ali do ano de 2019, eu sei que é um assunto que pouquíssima gente gosta de ouvir, né? Você deve chegar aqui para saber sobre reforço, sobre a questão envolvendo o Ryan, problema com o Diniz, mas é importante você, vascaíno, entender tudo o que acontece dentro do Vasco, e o canal do Gigante Vasco foi feito para isso, para te formar tanto com relação à bola, quanto fora de campo também. E tá aparecendo aí na imagem a vocês um vídeo do Botafogo. O Botafogo lançou nessa semana o seu novo uniforme, que ficou absurdo, ficou muito lindo. E o uniforme novo do Botafogo, ele foi inspirado nos anos 90. E o nome até, né, dessa campanha do uniforme é Auras 90, porque foi o ano que o Botafogo ganha aquele brasileiro, né, em 1994, e a camisa é inspirada exatamente nisso. Como a gente viu no Vasco. O Vasco teve o retorno da capa para cá, e ali com o retorno da capa, a gente viu várias camisas sendo inspiradas exatamente na era vencedora do Vasco da Gama lá nos anos 2000, né? A gente viu uniformes inspirados no próprio ano de 2000, 97, 98, aquele primeiro uniforme da capa que foi muito bonito, com a gola arredondada, né? A capa, ela rompeu de fato um período sombrio de uniformes feios no nosso Cruz Maltino. E a capa, o que ela fez com a parceria no Vasco da Gama? A capa, ela não era responsável por produzir os uniformes. Quem produzia era o próprio Marcelo Azalim. Isso hoje acontece no Botafogo. A Reboque não produz os uniformes, não desenha os uniformes, apenas produz. Quem desenha é o Marcelo Azalim, que está fazendo um trabalho excepcional por lá. E o Vasco simplesmente perdeu esse profissional no ano passado, pois assim que entra a gestão Pedrinho no Vasco da Gama, o Marcelo Azalim foi simplesmente dispensado do nosso
Cruz Maltino, né? Inclusive, até nas redes sociais, o próprio Marcelo Azzalin, ele chegou a dizer assim, olha, iniciar uma nova história, o mundo não dá voltas, ele capota. Logo quando chega ao Botafogo, chegando para somar com o timaço de comunicação e branding do Botafogo, e tenho certeza que vou agregar muito. Marcelo Azzalin chegou a fazer várias críticas, né, à atual diretoria assim que ele saiu do nosso Cruz Maltino, porque ele é um torcedor do Vasco e ficou muito triste. Até ele mesmo, através das redes, ele diz, né? Azzalin é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Os flamenguistas estão fazendo a festa com o clube, porque houve toda essa mudança, né? Aliás, só para fazer uma correção, não foi com a atual diretoria, foi com a 777, assim, que a 777 entrou no Vasco da Gama, teve toda essa mudança, então uma errata rápido, nada a ver com a gestão do Pedrinho, mas com a gestão da 777 lá atrás, a gente perdeu aí um funcionário importante que fez várias campanhas lindas no Vasco da Gama e agora brilha, infelizmente, no Botafogo. Uma pena, né, amigo? Uma pena o que essa empresa fez dentro do nosso Cruz Maltino. Mas, volto a repetir, eu sempre faço questão de trazer tudo aqui a vocês sobre campo, bola, mas também tudo relacionado a fora das quatro linhas, e a gente vê hoje um profissional que brilhou aqui, brilhando por lá. Para prosseguir o vídeo, vamos falar de coisa boa, né, vascaíno? Porque pelo menos se o profissional não dá alegrias ao torcedor Cruz Maltino, a base dá. Hoje, pela parte da tarde, tivemos aí um confronto entre Vasco da Gama e Juventude pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, tá? O Vasco, ele hoje, assim como todos os outros clubes praticamente, entraram em campo e fecharam essa quarta rodada, e o Vasco venceu, jogando aqui no Rio de Janeiro, a equipe do Juventude pelo placar de 3-1. Com a vitória, o Vasco chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro Sub-17, tem 8 pontos conquistados em 12 disputados. Os gols do Vasco foram marcados pelos atletas Andrei Fernandes, Davi Gomes e Medina, sendo que os gols de Andrei Fernandes e do Medina foram 2 golaços, né? O Andrei, que é um cria da base do Vasco da Gama, um jogador de seleção brasileira Sub-17, um jogadoraço, inclusive, que é um dos grandes destaques não apenas do Vasco, como dessa geração. E o Medina é um jogador completamente diferenciado, o atual camisa 10 do Vasco da Gama, que também fez outro golaço. Então, a base do Vasco da Gama está se destacando muito, é no Sub-17, é no Sub-20, é no Sub-15, jogadores aí que eu não tenho dúvidas, darão muitas alegrias à torcida do Vasco da Gama, se bem tratados. Então é bom ficar de olho aí nessa base forte do nosso Cruz Maltino. E eu tenho certeza, tá, que o técnico Fernando Diniz está de olho nessa garotada. Eu não tenho dúvidas que o técnico do Vasco da Gama tá com olhares atentos para a base Cruz Maltina, tá, amigo vascaíno? Não à toa hoje o Vasco foi ao CT Moacir Barbosa. Tivemos aí no CT, é claro, mais uma manhã de treino, uma manhã agitada de treino no nosso CT. E na base, né, aliás, perdão, e no nosso CT tivemos algumas mudanças acontecendo, feitas pelo próprio técnico Fernando Diniz. A primeira delas, Fernando Diniz pode trazer algumas mudanças já para a partida contra a equipe do São Paulo nesse próximo dia 12 de junho. A primeira, que eu não concordo muito, é a volta do Maurício Lemos atuando no time titular do Vasco da Gama, né? O Maurício Lemos pode reaparecer aí no time titular, jogando ao lado do zagueiro João Vitor. Maurício Lemos, que foi um atleta contratado pela atual diretoria para ser o titular do setor defensivo, um jogador que se destacou muito vestindo a camisa do Atlético Mineiro no ano de 2023, jogador de seleção uruguaia, jogador de futebol europeu, mas que infelizmente, né, depois daquele ano bom em 2023, acabou não tendo muita continuidade no Atlético na temporada passada, e nesse ano também pelo Vasco da Gama acabou não conseguindo ter um período aí de jogos por conta de lesões. Ele chegou ao Vasco lesionado e logo quando começou a engatar uma sequência, teve uma fratura na costela. Então o jogador ficou fora de campo das atividades por um período, e depois desse longo período de treinos que o Vasco terá, a expectativa é que ele retorne e já assuma a titularidade, bancando automaticamente 2 bons jogadores desse elenco do Vasco, que é o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo. Mas além, é claro, do Maurício Lemos, o que mais chamou a atenção nesse treino de hoje foi a presença de alguns jogadores da base, tá? Felipe Gabriel, Paulinho, Lincoln, Elder, Ramon Rick, GB e Lucas Zucarello são alguns dos atletas aí que estão treinando com um elenco
profissional do Vasco da Gama. Alguns jogadores foram chamados para fazer parte do elenco principal do Cruz Maltino pelo técnico Fernando Diniz, e dentre eles vemos essas figuras aí importantes. Fernando Diniz terá esse período aí de quase uma semana, pois o Vasco só entra em campo na próxima quinta-feira da semana que vem, dia 12, contra o São Paulo no Morumbi. Então, internamente, Fernando Diniz entende que durante essa parada, até o jogo contra o São Paulo, e depois também a parada para o Mundial de Clubes, é o período que Fernando Diniz terá para conhecer o elenco e também conhecer esses jovens da base. Fernando Diniz, em várias entrevistas coletivas já dadas, ele deixou muito bem claro essa situação, que não conhece o grupo, que não conhece o elenco. Então nada melhor do que tanto essa parada até a partida contra o São Paulo, quanto também a parada que terá para o Mundial de Clubes, para conhecer o elenco em sua totalidade. O Vasco tem muitos bons jogadores, volto a repetir, esses que eu citei. O Helder é um baita jogador, o Paulinho é um baita jogador, o GB é um baita jogador, o Zucarello é um baita jogador. O Vasco tem jogadores bons que é para ficar de olho, e temos um técnico que gosta de utilizar as categorias de base, né? A gente vê o Fernando Diniz tendo passagens por clubes onde a base foi muito utilizada e se destacou muito, né? Na própria passagem pelo Fluminense, a gente vê André, a gente vê Martinelli, a gente vê John Kennedy, jogadores de base que se destacaram. Mas, acima de tudo, é uma postura do Fernando Diniz usar a base e ter a base ao seu lado e ter no dia a dia os jogadores à sua disposição. Fernando Diniz recentemente bateu, entre aspas, na atual diretoria com relação à possibilidade da venda do Ryan. Fernando Diniz deixou muito bem claro que vender o Ryan seria uma loucura nessa janela do meio do ano, que conta com o Ryan para todo o ano de 2025. E ontem o Ryan ele já não participou mais das atividades, pois viajou para o Egito. O Ryan estará à disposição da seleção brasileira para 2 amistosos que estarão acontecendo, tá? Seleção Brasileira Sub-20 disputará 3 amistosos em Cairo, no Egito, contra a própria seleção do Egito, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul. Então, diante disso, esses confrontos que aconteceram nos dias 4, 7 e 2 de junho, aliás, 4, 7 e 10 irão acontecer esses 3 confrontos. O Ryan estará à disposição da seleção brasileira e, com isso, desfalca o Vasco em toda essa semana de treinos que terá. A informação é que isso deixou o Fernando Diniz muito chateado. Por quê? Porque é o primeiro período que o Fernando Diniz terá para trabalhar com todo o grupo. O trabalho em si do técnico Fernando Diniz é um trabalho muito voltado para você usar todas as peças e passar para essas peças o seu estilo de jogo. Então, para que o time do Fernando Diniz dê certo, é importante os atletas estarem treinando diariamente ali. Então, esse período de uma semana que o Fernando Diniz terá até a partida contra o São Paulo será um período muito importante para que os jogadores entendam de uma forma melhor, mais intensa até mesmo, quem é o Fernando Diniz e como funciona taticamente o treinador. E o Ryan, o Fernando Diniz já deixou isso bem claro um monte de vezes, é uma peça mais do que importante para o time dele, para o Vasco da Gama, do técnico Fernando Diniz. Ou seja, essa ausência do Ryan durante toda essa semana livre, a primeira semana livre que o Diniz está tendo com o elenco Cruz Maltino, não deixou o técnico feliz. Informação até do canal Atenção Vascaínos é que o Fernando Diniz ele simplesmente não queria que o Vasco liberasse o atacante para que ele ficasse no Rio de Janeiro treinando com o grupo nessa semana que o próprio técnico entende ser muito importante. A CBF, de acordo com informações, já havia comprado a passagem e por isso que o Vasco não conseguiu aí proibi-lo, né, de viajar assim, conversado junto à CBF e feito ficá-lo aqui no Rio de Janeiro. Então assim, Fernando Diniz não gostou, cara. Queria que o Ryan ficasse no Rio, queria que o Ryan treinasse com o grupo, mas o Vasco optou por liberá-lo e deixá-lo no Egito. Ah, a CBF pagou. Meu amigo, pagou, despaga, paga para outro jogador, ele não pode ser convocado, leva outro na hora. Isso daí para mim é conversa fiada, tá? Uma pena, mas é a cabeça do Vasco. Ah, Lucas, mas é um jogador de destaque da categoria sub-20, que tem idade sub-20, o Ryan tem que ir mesmo. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta rápida. O Estevão é destaque da categoria e tem idade sub-20. Estevão tem 18 anos de idade. O Estevão é convocado para a seleção sub-20? Não. Porque o Estevão é um jogador tão bom que ele aparece na seleção principal. A gente vê recentemente no Flamengo, e eu cito nomes que eu conheço. Um jogador chamado Wallace Ian, jogador cria da base do Flamengo, um atleta de apenas 20 anos de idade, que tem idade sub-20,
mas que hoje é utilizado pelo técnico Felipe Luiz no profissional do Flamengo. E mesmo tendo idade sub-20, ele não é convocado para a seleção sub-20. Por quê? Porque é um jogador que está no elenco principal, está no time principal, atua no profissional, tem uma semana de treino, vai treinar com o Felipe Luiz, não vai ser convocado. E a gente vê isso com o próprio técnico Fernando Diniz no Fluminense. O André era um jogador de idade sub-20, não era convocado para a seleção brasileira sub-20. O John Kennedy era um jogador de idade sub-20, não era convocado para a seleção brasileira sub-20. E isso é normal. Louco, com todo respeito, é o Vasco, que libera um dos seus principais jogadores numa semana cheia de treinos que terá, a primeira para participar de amistoso de seleção brasileira sub-20. Se fosse sul-americano, Copa do Mundo era outra coisa. Agora, amistoso já é um pouquinho passar dos limites. Se a gente olha a lista de convocados, chega a dar mais raiva, porque definitivamente ninguém que é importante para clubes do futebol brasileiro está convocado. Ninguém, assim, definitivamente ninguém. Só o Vasco inventando essa maluquice. Não tem nenhum jogador que é titular nos seus clubes do futebol brasileiro na lista de convocados da seleção brasileira sub-20. Apenas o Vasco da Gama inventando essas loucuras, desesperado para vender jogadores para fora, né? É triste, meu amigo. É de fato triste. E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, trazer uma informação aí que pegou todo mundo de surpresa nessas últimas horas, né? Pois o Monterrey do México, sim, está de olho na contratação de Felipe Coutinho. O interesse do Monterrey não é atual, muito pelo contrário, é um interesse antigo. O Monterrey, amigo torcedor vascaíno, está classificado para o Mundial de Clubes e por conta disso, olha o Felipe Coutinho com bons olhos, tá? Informações aí é que o Monterrey analisa a possibilidade de ter o Felipe Coutinho para o Mundial de Clubes. Informação aí até do jornal DLP TV é que, neste momento, Felipe Coutinho, a matéria diz assim: Felipe Coutinho tem 32 anos, joga pelo Vasco da Gama e marcou 7 gols em 28 partidas desde a sua chegada. O ex-jogador do Liverpool e do Barcelona tem um valor de mercado estimado em 6 bilhões de euros. Segundo diversas reportagens, o Monterrey está interessado nele para o Mundial de Clubes. Não apenas o próprio jornal que eu acabei de citar, mas vários outros. O Olé da Argentina também traz essa informação, confirmando que neste momento o Monterrey do México está disposto a querer a contratação do Felipe Coutinho para o Mundial de Clubes. Vamos ficar ligado aí no que vai acontecer, né? Felipe Coutinho, que é um jogador que de fato busca hoje uma rescisão contratual com o Aston Villa, uma rescisão contratual, e a expectativa é que após rescindir esse contrato com o clube inglês, ele assine um novo contrato do Vasco, mas do jeito que as coisas acontecem no futebol, meu amigo, me dá até medo. Eu não duvido nada do Felipe Coutinho rescindir com o Aston Villa, aparecendo uma proposta melhor para ele acabar fechando aí com o Monterrey e não com o Vasco da Gama. Vamos ver, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, né, amigo torcedor vascaíno. E é claro, qualquer novidade eu trarei a vocês. Mas é uma pergunta que eu faço. Monterrey vindo forte aí, querendo Felipe Coutinho. Vasco precisa fazer todas as forças do mundo para mantê-lo dentro do elenco? Ou, na sua opinião, libera o jogador? Coloque aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante dessa quarta-feira e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!